Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo do Portal Programando e dessa vez a gente vai falar de polimorfismo, né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso curso de programação orientada a objeto e agora já utilizando os conceitos de herança, de classe abstrata, tudo aqui sendo aplicado num conceito um pouco mais avançado. Pois bem, o que é o polimorfismo, né pessoal? Então a palavra polimorfismo significa várias formas. Ou seja, significa que uma mesma coisa ela pode ser feita de diferentes formas, né? Poli de várias e formismo, né? Formas. Então, significa que a gente pode criar, implementar objetos de diferentes formas e trabalhar com eles de diferentes formas, certo? Um exemplo, né, que a gente pode falar, por exemplo, é quando toca o sinal de um colégio, né? É o mesmo sinal, o mesmo som, só que para cada pessoa ela tem um significado diferente, ou seja, ó, alguns alunos aquele sinal significa que eles vão para casa, outros vão para o boteco, outros vão para a biblioteca, alguns vão mudar de sala, vai trocar de aula. A importância é, a gente tem o mesmo objeto, o mesmo sinal e e para cada pessoa esse sinal tem um significado diferente. Bem, a gente tem algumas formas, né, de tratar o polimorfismo, sendo ele pelo universal e pelo ad hoc, né? A gente vai focar aqui principalmente no de inclusão e coesão. Vocês vão entender bem a diferença de um para o outro e a aula vai ser focada justamente nesses dois. Para, por exemplo, prova em concurso, para alguns processos seletivos, saber isso que a gente vai passar é o suficiente para que você consiga dominar todo o conteúdo de polimorfismo, ok? Então, em polimorfismo, né, quando a gente está falando de orientação a objeto, isso significa que a gente pode, por exemplo, diversas formas diferentes a chamada de um mesmo método, ou a criação de um objeto de diferentes formas, né? E quem vai decidir isso, né, como vai ser feito, é justamente o programador. Então, você consegue, por exemplo, criar objetos de uma filha, armazená-lo dentro de uma classe pai. Né? Você consegue armazenar dentro de uma variável do tipo da pai com um objeto de uma classe da filha. Então a gente consegue fazer essas várias formas e garantir uma coesão, certo? Então vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. A gente tem uma classe chamada empregado, certo? E essa classe empregado ela tem 3 subclasses, ou seja, ela tem 3 classes filhas, né? Que são classes que extendem a classe empregado, que são as classes diretor, professor e técnico. Sabendo que a nossa classe empregado ela é a classe pai dessas outras 3 classes, a gente pode criar, por exemplo, um vetor. Bem, só para recapitular, né, pessoal? O que é um vetor? O vetor ele é uma variável que armazena mais de uma posição. Enquanto é uma variável comum, você só pode ter um valor dentro dessa variável. Um vetor você pode ter vários valores em posições diferentes desse vetor, certo? Então pensa aqui comigo, eu estou criando um vetor do tipo empregado com 4 posições. Isso garante que eu posso ter o quê? 4 empregados em cada uma das posições. Eu posso criar um objeto, né? Um new empregado para cada uma dessas posições. Se são 4 posições do vetor, eu posso criar 4 objetos. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Agora, sabendo disso, por exemplo, o que eu posso fazer na posição 0? Eu coloco empregados, né, que é o nome do meu vetor, na posição 0, vai receber new empregado e eu passo, então, chamo o construtor para criar o objeto nessa posição. Então, sabendo que na posição 0 eu criei um empregado, e quando a gente estava falando lá do conceito de herança, o que era uma coisa que a gente falava? Que o conceito de herança ele é 1. Então, se eu falo que diretor é uma classe filha de empregado, eu posso dizer também que diretor é um empregado, que professor é um empregado, que técnico é um empregado. Se essas classes filhas são empregados, eu posso, por exemplo, em um vetor do tipo empregado, como eu já na posição 0 eu criei new empregado, eu posso, por exemplo, na posição 1, criar new diretor. Por que eu posso chamar o construtor
de diretor, construir um objeto diretor e guardar dentro de empregado, porque o diretor ele é um empregado. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, na posição 2, new professor, ou seja, eu vou construir um objeto do tipo professor e armazenar na memória onde está reservada a posição, né, que eu coloquei com o vetor empregado. E a mesma coisa na posição 3, eu posso criar um objeto new técnico e armazenar também dentro do meu vetor empregado. Lembrando que a gente só pode fazer isso porque diretor, professor e técnico são classes filhas de empregado. Então, como o meu vetor é do tipo empregado, eu posso ter nesse vetor do tipo empregado esses tipos de classe. O próprio empregado, eu posso ter um diretor porque ele é um empregado, o professor porque ele é um empregado e o técnico porque ele é um empregado. Ou seja, aqui a gente já está aplicando o conceito de polimorfismo porque eu estou criando objetos de tipos diferentes e armazenando em uma variável do tipo de uma superclasse. Bem, e o que acontece se a minha classe empregado ela se tornar uma classe abstrata? Certo? Eu tenho a mesma formação, então empregado é superclasse em relação a diretor, professor e técnico. Isso quer dizer que diretor, professor e técnico são classes filhas de empregado. Porém agora eu coloquei a classe empregado como uma classe abstrata. Qual que é o erro que vai acontecer em relação a esse exemplo anterior? Vai acontecer o erro naquela posição 0, porque eu disse que eu estava na posição 0, eu ia criar um new empregado, lembra? Qual que é o problema disso? Que agora, empregado sendo uma classe abstrata, eu não posso criar um objeto dela, certo? Então, eu fazer new empregado estaria errado se uma classe é abstrata. A gente só pode criar objeto de classes não abstratas, que a gente pode chamar também de classes concretas, ok? Pessoal, essa é uma das principais vantagens do conceito de polimorfismo, que é o fato da gente, por exemplo, no exemplo anterior, eu criei um vetor, né, com 4 posições, mas poderia ser quantas posições eu quisesse, poderia ser n posições. E eu faço um for, por exemplo, olha, um for indo da posição 0 até o tamanho desse vetor, incrementando de 1 em 1. Eu posso, por exemplo, falar, olha, empregado na posição i, ponto, eu chamo o método exibir salário. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que todos os empregados, todos os objetos que estão dentro daquele vetor são objetos do tipo empregado e todos eles têm implementado o método exibir salário, porque ele estava implementado lá no pai e aí você tinha que reimplementá-lo, né? Ou ele já ia existir nos filhos. Ou seja, a gente, independentemente dos tipos de empregados que a gente tivesse dentro de cada posição, com o polimorfismo eu posso simplesmente fazer um for que vai percorrer todos os empregados, independentemente do tipo do empregado, se é diretor, se é professor, se é técnico, ele vai exibir o salário referente àquele tipo de empregado, justamente porque aplicamos o conceito de polimorfismo, certo? Pessoal, eu vou parar no momento, porque eu quero que vocês continuem no próximo vídeo para a gente falar. A gente falou então agora de inclusão, a gente vai falar de coesão no próximo vídeo. Beleza? Espero vocês lá.